E estamos prestes a embarcar em uma jornada fascinante pelas páginas da Epístola aos Hebreus. Esta carta é um tesouro de ensinamentos que nos leva a compreender a grandiosidade de Jesus Cristo e a sua supremacia sobre todas as coisas. Imagine-se, por um momento, naquela comunidade de crentes hebreus, enfrentando desafios, incertezas e a tentação de voltar atrás, deixando o entendimento cristão e seguindo apenas com o entendimento do judaísmo. É nesse contexto que a mensagem da Epístola aos Hebreus ressoa de forma tão profunda e nos permite entender muitas coisas em nossos dias igualmente. A mensagem começará logo depois da vinheta, mas antes quero registrar que contamos com seu like, a sua curtida. Sem mais delongas, vamos adentrar nesse universo de aprendizado e inspiração. Preparados? Preparadas? Então vamos lá! Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Nós teremos duas mensagens para que possamos conversar a respeito da Epístola aos Hebreus. E essa conversa só pode ficar completa com a sua participação. E você pode fazer isso através do espaço de comentários. Dessa forma, eu convido você a registrar por ali o seu testemunho, algo novo que aprendeu por aqui, as suas observações sobre esta mensagem e, claro, as suas dúvidas, as suas perguntas. E tão logo permita o Senhor, eu vou responder, para que dessa forma esta conversa a respeito de Hebreus fique realmente completa. Toda a carta exalta a pessoa de Jesus Cristo. Não apenas declara que no passado Deus falou por meio dos profetas e que nos últimos tempos, nos últimos dias, nos fala por meio do Filho de Deus, mas cita muitos textos do Antigo Testamento para fazer uma verdadeira teologia cristocêntrica, interpretando as passagens sempre com vistas ao entendimento de que Jesus é o Cristo. A preocupação do autor é chamar os cristãos a uma responsabilidade com a devida mensagem do Evangelho. Se quando os mensageiros de Deus trouxeram informações, as pessoas deram atenção. Se quando os profetas anunciaram, acabaram sendo ouvidos, mesmo que por muitos apenas depois dos eventos confirmando a profecia apresentada, e se eles acertaram em algumas coisas que já se cumpriram, também podemos esperar que eles acertaram por aquilo que ainda esperamos o cumprimento, amém? Quanto mais com a mensagem sendo anunciada pela pessoa de Jesus, o Filho de Deus. A respeito da data, o conteúdo de Hebreus indica que a epístola foi escrita antes da destruição do templo, em 70 d.C. Capítulo 10, 11, 13 e 11 são textos que falam da atividade do sacerdote no templo. Fico com uma data entre 65 e 68 d.C. A única evidência em relação ao local que o texto foi escrito é a saudação pelos da Itália, 13:24. Indicando talvez que o autor estivesse em Roma ou teria passado por lá antes de escrever a epístola e anunciou o desejo de fazê-lo aos de Roma, que se preocuparam em enviar as suas saudações. Pensando na autoria, Hebreus não revela o seu autor, e não existe unanimidade de tradição em relação a essa identidade. Há alguns textos antigos que falam sim sobre a autoria de Paulo, mas já são textos posteriores ao tempo do apóstolo e não são tantos. A maioria desde o começo não reconhece quem seja o autor dessa epístola. Alguns estudiosos destacam algumas evidências que podem indicar uma autoria paulina, enquanto outros apresentam evidências mais que convincentes da diferença de estilo das cartas tidas como paulinas e a Epístola aos Hebreus, descartando assim a autoria de Paulo. Levando em conta uma data posterior ao ano 65 d.C., como entendo, já falei que acredito que a carta foi escrita entre 65 e 68, Paulo poderia já estar preso durante a perseguição de Nero, e a carta que ele escreveu nesse momento para compararmos foi 2 Timóteo, quando ele já esperava o fim, mostrando uma disposição diferente do que encontramos em Hebreus. Sem contar com um detalhe muito importante. Paulo era o apóstolo dos gentios.
Ele geralmente escrevia combatendo os costumes do judaísmo que tentavam se infiltrar no meio da pregação cristã. Ele não negava, ele mostrava conhecimento da lei, mas ele geralmente se preocupava em focar na graça. A carta aos Hebreus parece fortalecer um grupo de judeus convertidos, e esses podiam seguir praticando algumas coisas da lei, pois, por exemplo, participavam das festas judaicas. Não parece um direcionamento de Paulo em especial nesse caso. Muitos desses que discordam, na minha opinião com razão, da autoria paulina, insistem que o autor teria sido um dos colaboradores de Paulo, como Barnabé ou Apolo. Mas com base na ideia de que estes, como pessoas que acompanharam Paulo em algum momento ou tiveram contato com ele, pensando que eles poderiam igualmente focar nos gentios, o autor poderia ser alguma pessoa que pregava o evangelho aos da circuncisão. Talvez mais ligado com Pedro ou outro apóstolo que trabalhou mais com os judeus. A especulação provou-se completamente infrutífera, e a melhor conclusão pode ser a de Orígenes, que já no 3º século já declarava que só Deus sabe ao certo quem escreveu essa carta. Se tão mais perto dos eventos já havia dúvidas, a possibilidade maior é que realmente essa carta não seja de Paulo. Eu acredito na possibilidade de que possa ser de uma pessoa que esteve perto do apóstolo, não necessariamente um colaborador mais próximo, pois pode ter sido uma pessoa mais ligada com os judeus convertidos, mas não temos esse nome. Nas mensagens do estudo devocional sobre os livros da Bíblia, eu tenho falado de informações que podem ser consideradas mais técnicas a respeito dos livros, como o contexto histórico, data do texto, autoria e essas coisas, sempre buscando ajudar no aprofundar do estudo bíblico. Isso sem descuidar da devocional a cada mensagem, e algumas vezes até com mais de uma, para quem segue realmente com atenção, pois já podemos ter uma breve meditação mesmo no meio de informações mais técnicas e ter várias durante a mensagem. E se você gosta desse tipo de conversa, você está no canal certo. Então faça logo a sua inscrição no canal do Ministério Compartilhando, se ainda não fez. Ative as notificações lá no sininho para que você possa receber as informações sobre novas mensagens que nós divulgarmos por aqui. Eu acredito que para ver mais detalhes a respeito do contexto histórico, vale a recomendação ainda das mensagens a respeito de Atos dos Apóstolos. Vale a pena observar aqueles detalhes, pois muitos são iguais ainda ao contexto dessa carta. A perseguição aos cristãos estava um pouco mais complicada neste momento, mas a maior parte dos temas apresentados naquela mensagem vale igualmente para os hebreus. Na descrição da mensagem no YouTube, você encontra os links para essas mensagens sobre Atos dos Apóstolos. E por que insisto que os links estão na descrição no YouTube? Porque esta mensagem pode ser recomendada em outras redes, e esses links estão apenas lá no YouTube. Para acessar as mensagens por eles, tem que visitar essa plataforma. Jesus venceu de forma poderosa e definitiva tanto a morte como o diabo. Sua morte trouxe redenção a todos os que creem no seu nome como Salvador, permitindo um novo relacionamento humano com o Senhor. E sua ressurreição marca o início de um momento novo no relacionamento espiritual e eterno com o Senhor. E a derrota definitiva tem data marcada na agenda do Pai. Nós aguardamos por esse dia. É claro que Moisés tinha sua importância e era lembrado com muito carinho pelos hebreus. Ainda é. Mas para os que entendem que Jesus é o Messias, ele passa a ser mais importante. Precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. No deserto, o povo ouviu a voz do Senhor e ainda assim seguiu por caminhos errados. Nós somos chamados a viver de outra forma ao ouvir a voz do Senhor em Jesus. Nada de coração duro, de incredulidade. Sigamos com alegria a vontade do Senhor.
Devemos ser perseverantes na fé, pois temos um Deus que é fiel e justo. A nossa esperança no Senhor não será frustrada. Podemos confiar. Retomamos para uma segunda mensagem a respeito da carta aos Hebreus, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.